Lembra de alguma vez que você viu o céu e se impressionou com a quantidade de estrelas lá? Se sim, você não pode negar que essa é uma das maiores experiências que se pode ter na vida. Você consegue acreditar que a maioria daquelas estrelas não existem mais? Isso pode parecer um pouco estranho, mas calma. Fique até o final desse vídeo que eu vou explicar exatamente como isso acontece. E muito provavelmente você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Para começar, precisamos medir o espaço. E para isso nós vamos ficar no nosso próprio planeta por enquanto. Aqui nós usamos unidades como centímetro, metro e quilômetro para medir o tamanho das coisas e também distâncias. Só que no espaço as coisas ficam um pouquinho diferentes. Primeiro temos o quilômetro e o metro, e também em alguns casos nós podemos ter o centímetro também. Aqui nós usamos eles principalmente para medir o tamanho de luas, planetas, estrelas e asteroides. Mas como agora estamos falando no espaço, chega uma hora que usar essas unidades não são suficientes, porque os números ficam muito grandes. A distância entre Marte e o Sol é de aproximadamente 228 milhões de quilômetros. Como dá para perceber, como estamos usando o quilômetro, esse número ficou um pouco grande, mas é só um pouquinho. Então vamos deixar ele de lado e deixar as coisas mais simples com o nosso planeta. Para isso, temos a unidade astronômica, que equivale à distância entre a Terra e o Sol, que é de aproximadamente 150 mil quilômetros. É comum você ver a forma abreviada UA ou AU em inglês. Apenas com isso, nossa vida fica muito mais fácil lidando com grandes distâncias no nosso próprio sistema solar. Voltando a Marte, se convertermos esses mais de 228 milhões de quilômetros, vamos ter aproximadamente 1,5 UA. Em outras palavras, a distância entre Marte e o Sol é quase 2 vezes a distância entre o nosso planeta e o Sol. Bem melhor assim, né? Agora que vimos como medir nossa vizinhança planetária, está na hora de irmos para coisas ainda maiores. E para isso, vamos brincar com a velocidade da luz. Talvez a forma mais famosa de medir o espaço é utilizando o ano-luz. E caso você não saiba o que raios é isso, o ano-luz é a distância em que a luz viaja pelo espaço em um ano. Isso dá aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Simplificando um pouco mais, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, ela percorre 300 mil quilômetros a cada segundo. Junte isso com o fato de que o espaço é enorme pra caramba e você vai perceber que o ano-luz é e ao mesmo tempo não é muita coisa. Se isso tudo pareceu complicado, relaxa que, na realidade, isso é muito simples. Vamos usar os exemplos no próprio sistema solar. A luz da Lua leva aproximadamente 1 segundo para chegar até a Terra. Isso porque a distância dela para a Terra é praticamente a própria velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, estamos sempre vendo a Lua de 1 segundo atrás. Também tem a luz do Sol, que demora entre 7 a 8 minutos para chegar em nosso planeta. Então, toda vez que você assistir o pôr do Sol, você vai lembrar que na verdade está vendo o Sol de 8 minutos atrás. Saindo do sistema solar e vendo algumas estrelas que inclusive enxergamos a olho nu durante a noite, as coisas ficam mais interessantes. A Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima de nós além do Sol, está a aproximadamente 4 anos-luz de distância. É como se estivéssemos vendo a estrela como ela era há 4 anos em vez de realmente vê-la ao vivo. A mesma lógica acontece com distâncias maiores. Betelgeuse, a estrela mais brilhante na constelação de Órion, está a 642 anos-luz. Se houver planetas por lá e tiver alguém apontando um telescópio para o nosso planeta, estariam vendo a nossa civilização vivendo o fim da Idade Média, o início do Renascimento e o período das grandes navegações. A velocidade da luz não serve apenas para distâncias. Como eu falei anteriormente, o espaço é enorme pra caramba. E exatamente por isso, objetos como aglomerados, nebulosas e galáxias também podem ser enormes pra caramba. Antes de irmos para os exemplos, é importante deixar claro que o ano-luz não é uma unidade de tempo. Isso parece contra-intuitivo, mas é a mesma coisa de você dizer que um lugar está a 2 horas de carro. Você está usando o tempo para explicar uma distância, assumindo uma velocidade média. O ano-luz funciona exatamente dessa forma. Dito isso, vamos ver alguns exemplos. A nebulosa Enix, a nebulosa mais próxima conhecida, tem um diâmetro de 2,5 anos-luz. Ela é tão grande que se pudéssemos viajar na velocidade da luz e quiséssemos ir de uma ponta até a outra, levaríamos 2 anos e meio para chegar ao outro lado. As Pleiades, o famoso aglomerado na constelação de Touro, tem aproximadamente 17 anos-luz e meio de raio. Então isso quer dizer que, viajando na velocidade da luz, a partir do centro do aglomerado, demoraria 17 anos e meio para chegarmos na ponta. E quando falamos de galáxias, as coisas ficam mais extremas ainda. O raio da nossa galáxia é de aproximadamente 58 mil anos-luz.
Em outras palavras, para chegarmos ao centro, mesmo viajando na velocidade da luz, levaríamos 58 mil anos. E ainda temos a vizinha galáxia de Andrômeda, que está a 2 milhões e meio de anos-luz. E depois de vários outros exemplos aqui, eu acho que você já deve ter pegado a lógica. Então estamos percebendo que olhar para o céu significa olhar o que um dia já foi uma estrela, um planeta, uma nebulosa, uma galáxia ou qualquer coisa do tipo que tenha lá em cima. E por causa disso, nós podemos perceber também que o espaço sempre arruma um jeito de nos fazer mais pequenos do que realmente imaginamos. E com isso eu acredito que depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar o céu do mesmo jeito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se quiser também comentar o que você achou, a parte mais interessante desse vídeo ou então alguma dúvida que surgiu enquanto você assistia. E também, se você tem interesse em conhecer mais sobre o universo em que vivemos, você pode se inscrever no canal aqui do ATR Space e também na página no Instagram e no Threads. No mais, é isso. Até a próxima!